Então, e aí eu vou pôr um exemplo para ver a história da evolução da síndrome, como acontece. Então, um paciente que apresenta irritabilidade, ansiedade, suspiros frequentes, sono agitado, às vezes tem insônia. Então, um paciente com esses sintomas, ele vai, lógico, em primeiro lugar, no médico, num clínico geral. Raramente ele vai procurar primeiro a medicina chinesa. No médico, ele não chega a ter um sintoma assim tão importante. O médico fala, você está com uma crise de ansiedade, o que o médico passa para ele? Ansiolítico. E uma diferença muito importante também na medicina chinesa, entre a medicina chinesa e a moderna, é que na medicina moderna você reprime os sintomas. Então ele tem uma ansiedade e eu dou um ansiolítico. Mas o que acontece se eu tirar o ansiolítico? Ele volta a ter ansiedade. Essa crise de ansiedade, esses sintomas que ele tem, irritabilidade fácil, ansiedade excessiva, suspiros, sono agitado, isso aqui, para a medicina chinesa, se chama estagnação de qi de fígado. Qi é energia, então estagnação da energia do fígado, porque basta você ter alguma situação que te deixe irritado, isso já dá uma estagnada na energia do fígado. Tá? O que a gente tem que fazer é ela circular de novo. Toda vez que eu tenho algo que fica estagnado, o que fica parado ali acumula. E todo acúmulo é um excesso. Tá? Então, no caso do fígado, ele sempre vai ser um órgão que vai tender ao excesso, ao calor. Então, aí aconteceu uma estagnação de qi de fígado, da energia do fígado. E, logicamente, ele está lá tomando o ansiolítico e não se resolveu a estagnação do qi do fígado. Se ele vai num médico tradicional, é muito simples resolver, porque por enquanto a coisa é leve. Então, você faz o qi circular e tudo volta ao normal. Claro, eu estou falando de uma crise de ansiedade leve, né? Não estou falando de um quadro grave, intenso. Tá? Às vezes ele tem insônia, mas ele não se tratou lá com a medicina chinesa e ele passou a ter dor de cabeça, sabor amargo na boca, insônia, sonhos excessivos com pesadelos, dor gástrica, eructação, náuseas, vômitos, regurgitação ácida, azia, né? E tudo piora com estresse. Então o clínico lá falou, é melhor você ir para um neurologista. Aí fez um diagnóstico de enxaqueca, deu medicação analgésica, né, ou profilaxia para enxaqueca e mandou para o gastro, que fez o diagnóstico, sei lá, endoscopia, diagnóstico de gastrite, deu lá, sei lá, pantoprazol, milanta, né, tá medicando para gastrite. Tudo isso reprime sintoma, não tira a causa, certo? Muito embora se você fique tratando a gastrite por muito tempo, ela acaba até melhorando, né? Aí, para a medicina chinesa, o que aconteceu aqui? Na verdade, aquele quadro, e aquilo que a gente estava falando, de a medicina chinesa, as síndromes na medicina chinesa serem uma coisa evolutiva, né, que vai mudando de uma síndrome para outra, né? Não é como a medicina moderna, que ela dá diagnósticos independentes um do outro. Tá? Para o clínico, a gastrite não tem nada a ver com a parte neurológica. Cada um trata uma parte. Agora, para o médico da medicina chinesa, não. O que aconteceu aqui evoluiu. Aquela estagnação que eu estava te falando, André, que estagnou, acumulou e se transformou em fogo. Tá?
Então, fogo de fígado e, além de tudo, o fogo de fígado está atacando o estômago, por isso ele está com uma dor gástrica. Tá? Então, foi uma síndrome que evoluiu para outra. Então, aqueles sintomas é uma evolução da síndrome anterior. Tá? Então, eu estou acumulando sintomas. E isso é uma coisa que acontece, que a gente vê com frequência acontecer. Depois disso, ele não se tratou, então, com a medicina chinesa e surgem mais sintomas. Mas a ideia fundamental é essa, né? A gente trata o dono da gastrite, né? O chinês sempre fala isso, que a gente, uma coisa é tratar a doença, outra coisa é tratar o doente. E a gente trata o doente, na realidade, porque cada caso é um caso diferente do outro. E aí aqueles sintomas, acabaram surgindo novos sintomas, vertigem, zumbido, visão embaçada, cefaleia, dor nos olhos, crise hipertensiva, palpitação, dor e debilidade na região lombar. O que aconteceu? Mandou lá para o ortopedista, mandou para o otorrino, mandou para o cardio, e tudo isso tratando com medicação que reprime os sintomas. Para a medicina chinesa, aquela síndrome, que era um fogo de fígado, acabou consumindo, o yang excessivo acabou consumindo o yin e fez uma ascensão do yang do fígado. Depois vocês vão entender isso melhor, é só para ilustrar. Quanto mais passa o tempo, mais difícil vai ficando tratar. E, num belo dia, o paciente tem uma rigidez de pescoço, uma disartria, quer dizer, uma dificuldade na articulação das palavras, parestesia de membros, começa a formigar, paralisia facial, hemiplegia, né, paralisa as pernas, e em casos mais graves, coma. Então, o que aconteceu com o paciente? Aquilo que foi evoluindo, ele já estava com uma crise hipertensiva, ele fez um pico hipertensivo e fez um AVC. E para a medicina chinesa, isso é um vento interno de fígado. Tá? Então, veja, tudo que a medicina moderna vai reprimindo e não trata a causa. Aqui, cada diagnóstico dessas síndromes, é possível tratar a causa. Eu tenho o diagnóstico, é só tratar a causa. É lógico, quando chega aqui, no AVC, a coisa complica muito. E é um AVC que é leve, que não foi um comprometimento grande, por exemplo, na disartria, a gente consegue ajudar muito, principalmente se pegar no começo. Né? Se pegar logo o que aconteceu, aí a gente tem muita chance de ajudar. Agora, quando um AVC é muito extenso, que a zona de infarto é muito grande, aí é difícil a gente conseguir. Por isso que a gente tem que pegar o paciente antes disso, preventivo. A medicina chinesa, nesse aspecto, é muito bom, porque você consegue olhar o paciente como uma coisa só. E, às vezes, sintomas muito diferentes pertencem a uma síndrome só. Por exemplo, a gente estava falando dos suspiros. Quando você vai num clínico geral e ele vai falar para você, você suspira muito? Ou você sua muito? São informações que para a medicina moderna não têm significado, mas que na medicina chinesa são muito importantes para você pegar a coisa começando. Então é essa vantagem. Mas ainda estamos muito longe de ter... Bom, a gente já tem acupuntura na rede pública, né? Que isso é bem bacana.